reforma urbana incluiu, embora tímida, mas incluiu essas vitórias, e havia naquele momento um clima bom de realização, de elaboração do plano diretor, né? E o processo aqui, o governo era Marcelo Alencar, tinha uma equipe muito interessante, muito adepta, né, da proposta de reforma urbana na prefeitura, a Vera Rezende, que hoje até é professora da UF, né? E nessa época ela conduziu o processo, e o processo foi muito democrático, né, de realização desse plano diretor. O que aconteceu? Eles dividiram, a prefeitura dividiu, conduziu o processo, ela conduziu o processo, coisa que eu acho importante, uma prefeitura tomar a frente de ter nitidez do que é prefeitura, o que é movimento, né? Que esses conselhos hoje a gente já não sabe mais quem é quem, né? E dividiu em áreas temáticas, né? Foram divididos, e as associações de moradores e as entidades da sociedade civil começaram a trabalhar em cima de um diagnóstico, né? Esses diagnósticos eram, essas áreas temáticas, esses grupos, eram privilegiadíssimos na criação de pactos, né, de consensos, né? Isso foi importante, porque os entendimentos ali apareciam na hora da elaboração. Estou dizendo isso porque os planos diretores mais recentes entregue um calhamaço desse tamanho para a população estudar, né, e fica todo mundo perdido, né? Então, esta foi uma experiência vivida, que eu gosto de registrar onde eu estou, quando eu estiver, estou aqui. Então, estou registrando, eu vivi isso, estava lá, vi, e eu acho que é uma coisa, foi uma experiência que funcionou muito bem, né, naquele momento. Bom, outra coisa que incluía a ideia de um diagnóstico, que é a tradição das SAGMAX, né, e toda a tradição do plano diretor compreensível, né, que eu acho que fundamental, né, que é um instrumento racional, né, digamos, de uma racionalidade científica, né, que você vai lá, e enfim, social também, mas assim, você vai ali buscar elementos para compreender a realidade, para saber que instrumentos você vai resolvê-la, né? Eu digo isso porque hoje o plano estratégico, por exemplo, é o plano dos desejos. Ele não se baseia necessariamente, né? Há outras narrativas de planejamento que não se baseiam no conhecimento da realidade, se baseiam na vontade de atores sociais, né? E a gente precisa defender isso, né? Um retorno desse perfil, né? Bom, o plano diretor teve de interessante na área de habitacional, na área de habitação, foi fundamental, né? Quando o professor José Arthur ontem falou do plano diretor como um núcleo organizador de ações convergentes, eu me lembrei do plano de 92, porque ele pensava a cidade, né? E a habitação dentro da cidade, né? Não fazia essa diferença, entendendo que você só viabiliza a habitação popular se você tiver instrumentos aplicados à cidade, né? E na ideia que o professor José Arthur trouxe, de que não se pode pensar a favela sem pensar as áreas de entorno, sem pensar os processos espaciais, ele falou muito bem, os processos espaciais em curso que resultam na criação de favelas, né? Então isso não pode ser tratado num plano de habitação, como está se propondo agora, que vai resolver o problema de levantar recurso apenas, né? Claro que ajuda, mas um plano completo, ele tem que estar inserido dentro de um pensamento maior sobre a cidade para ele fazer, né, esse trabalho. Bom, então, o plano diretor de 92 entendeu, é uma coisa complicada de explicar agora, nesse curto tempo, mas uma série de instrumentos, né, um instrumental, onde se obteria recursos a partir da construção civil, que seriam carreados, esses recursos, para um fundo, esse fundo gerando possibilidades de um projeto habitacional consistente e permanente, né? Porque desde o BNH não se tinha uma fonte regular de recursos geradas no município. Tinha a fonte de Caixa Econômica Federal, mas a ideia era se criar uma fonte permanente, e essa fonte era através da aplicação desses instrumentos, muito polêmicos, aliás,
Um deles, eu não sei se vocês conhecem, solo criado, né? Que são instrumentos de exceção, são instrumentos que dão possibilidade de uma flexibilização dos parâmetros legais, desde que o seu proprietário, o seu interessado, transfira recursos, cumpra-se a legislação, digamos assim, né? Agora, nós entendemos que para custear naquele momento a habitação popular, valia a pena essa compensação. O gabarito é 3, construir mais um, desde que aquele empresário custeasse um conjunto habitacional em outro lugar, seria uma coisa interessante no nosso entender. Depois nós vamos ver que o governo que vem depois pega esses instrumentos e tira o conteúdo social, dessubstancializa de conteúdo social e usa ele para a gestão urbana, né? E aí fica muito mais complicado, né? Bom, então o plano diretor criou esse mecanismo financeiro que passava pela gestão da cidade, pela aplicação de instrumentos na cidade, onde a habitação popular estava aí junta, né? Além disso, ele reconheceu a urbanização, ele reafirmou a urbanização através da criação de áreas de especial interesse social, né? Foi importantíssimo, porque elas deveriam ter regularização fundiária, deveriam ter ações de infraestrutura, né? Então, todo um esforço de reafirmá-las aí, né? Outra coisa interessante é que no plano de 92, as ações sociais e urbanísticas estavam juntas. Isso eu acho fundamental, né? Porque vinha de uma experiência da SMDS, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, trabalhando junto com o desenvolvimento urbano, né? E indo junto para a favela no projeto Mutirão, em projetos que tinham um conteúdo social acentuado, né? Junto com o conteúdo urbanístico, coisa que depois foi cindida, né? Bom, então acho que o plano de 92 era um pouco o que o professor Gilberto Rios falou, um núcleo organizador de ações, né? E o que aconteceu? Aconteceu que ele foi promulgado em 92, em 1993 entra o governo César Maia, né? E o governo César Maia não regulamenta os instrumentos do plano diretor, né? Afasta o plano diretor assim, porque ele não tinha sentido sem regulamentação, e institui um outro modo de fazer planejamento na cidade. Seria esse nome é planejamento, mas o nome é plano estratégico, né? Que eu já falei um pouco sobre ele. Ele é um plano que prescinde de um conhecimento da realidade, ele é um plano que reúne a elite para perguntar, né? Para questionar, né, quais seriam as suas intenções estratégicas para a cidade, né? Claro que tem outras coisas acontecendo nos anos 90, né? Está o neoliberalismo. Aliás, esqueci de falar que o César Maia faz um desmonte, né? Ele faz um plano de demissão voluntária na prefeitura, e a prefeitura fica enxuta, né? E ele passa a entender que o planejamento e todos os trabalhos normativos devem ser contratados a empresas privadas e que a prefeitura devia se limitar apenas à máquina mais enxuta, né? E, bom, 5 minutos eu estou começando a falar. Bom, e então vocês conhecem a história, o Favela Bairro é o plano para a favela, né? Que pese a importância do Favela Bairro, foi muito importante mesmo, mas ele tem vários problemas, né, no meu entender, né, principalmente o PROAP 2, que é o último Favela Bairro, que a questão social é um pouco abandonada, né, e as intervenções físico-urbanísticas são entendidas como principais, né, acho que tem um acento aí muito arquitetônico, urbanístico, não é? E viram projetos quase que físicos, né, e abandona-se a parte social, fica. Não avançou na regularização fundiária também, né? Bom, depois disso foi promulgado o Estatuto da Cidade, né, em 2003, continuando o projeto da reforma urbana, que recomenda a revisão dos planos diretores, obriga a revisão dos planos diretores. O plano diretor do Rio de Janeiro estava abandonado, mas a pressão popular, a pressão dos movimentos de moradores, né, solicitam, né, pedem, enfim, conseguem pressionar o governo a promover a reforma, né, do plano diretor, a revisão do plano diretor. E então
O que faz o César Maia? Encaminha isso para a Procuradoria do município e entrega para advogados fazerem a revisão, já que era uma revisão puramente jurídica, né? Então fica um instrumento inteiramente desprovido, um instrumento formal, né? Inteiramente fora da visão de norma organizativa, né? Como o professor falou, né? Que vai para a Câmara dos Vereadores e é negado, evidentemente, chega lá, é negado, é devolvido para a Prefeitura. No que é devolvido para a Prefeitura, o prefeito fica irritado com esse descumprimento da vontade dele, pega o plano, fragmenta, manda cada um para um setor da Prefeitura, um vai para a habitação, o outro vai para desenvolvimento urbano, né? Para que os técnicos da Prefeitura efetuem a revisão. Eles efetuam, cada um efetua por sua conta, a partir da sua experiência, não houve a revisão do diagnóstico, né? A revisão foi ali, junta tudo e manda novamente para o Legislativo, e isso é o substitutivo 3. Ou seja, um ajuntamento de vários pedaços, né, de compreensões isoladas entre si, que são ajuntadas e entregues ali, né? Entra agora o novo governador, o novo prefeito, e insiste em aprovar isso assim mesmo, porque a aprovação do plano diretor é acreditação do município para várias, né, obtenção de vários recursos, né? Para você levantar recursos do BID, das agências multilaterais, é necessário que haver um plano diretor atuante, né? Um plano diretor que não está abandonado, mas que está na rua. Então, o esforço todo é por isso também. Bom, então, substitutivo, e a ideia são duas: contenção, através de ecolimites, através de vários mecanismos, e reassentamento da população em áreas fora da favela, né? Já introduzindo uma ideia de remoção que ganha corpo agora, mais recentemente, né? Eu estava até comentando, observem que a lista divulgada de remoção em janeiro, que eram 109 favelas, eu acho, 119, não coincide em nenhuma, aliás, só coincide em uma, com a lista que vem depois das áreas de risco, depois das inundações. Apenas uma, que é o Morro dos Prazeres, consta de uma de outra, né? O que comprova que o comprometimento de risco é apenas um discurso, né, que se pode mudar a remoção de uma hora para outra dessa maneira. Então, o substitutivo 3 já caminha nesse sentido, né? Já é a mesma ideia que vem ganhando corpo, né? E apresenta uma série de instrumentos. Não fala nada sobre a promoção da habitação, coisa que é fundamental. Depois o anexo 36 é que vai introduzir, porque o anexo 36 vem do novo governo, e o novo governo pretende fazer um plano municipal de habitação. Então já inclui todo um capítulo grande sobre habitação, mas que não tem nenhum nexo com o resto do plano, uma vez que aquilo veio do Jorge Vittar, que é um secretário comprometido com as causas populares, e resolve, né, incluir ali todo um capítulo, né? Então é urgência nas Olimpíadas, é urgência nos megaprojetos, é urgência, né, até nas inundações, né? Então nós precisamos estar atentos também a isso, porque o discurso da urgência coloca um tempo, coloca uma necessidade, né, de afirmações e de decisões que passa por cima de conhecimento da realidade, passa por cima do controle social, né? E nós precisamos estar atentos até que ponto ele é verdadeiro mesmo, né? Ou se isso está favorecendo outras intenções. Bom, desculpe se eu me alonguei um pouco. Muito obrigada. Vamos passar agora, então, à próxima exposição do professor Alex Ferreira Magalhães, que vai nos brindar com a configuração da propriedade imobiliária em favelas e seus processos de formalização. Análise a partir de um estudo de caso. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Eu vou repetir um pouco a Julieta, né, nas congratulações aí com o LEMEC pelo evento, né, um evento massivo, um evento
está atingindo muita gente, isso é importante, né? E, enfim, agradecer o convite, né? Porque esse é um evento dessa grandeza, né? Termos um espaço aqui, né? É uma deferência importante que eu agradeço ao Machado, à Letícia, ao Melo, ao Rafael, foram os que diretamente, né, fizeram aí o convite. Né? Cumprimentar também os colegas da mesa, saudar a todos. Bom, a minha abordagem, quer dizer, primeiro eu vou ter menos condição de fazer relações, diálogos com outras falas, porque eu lamentavelmente não pude estar aqui no colóquio ontem e hoje, né, uma questão aí de saúde. Mas enfim, na medida do possível eu vou nos debates aí tentar fazer um pouco isso, né? A apresentação que eu trago é uma abordagem, digamos assim, um pouco mais micro, né? Ou seja, a partir de um caso particular, um caso que eu estudei, me detive um pouco sobre ele durante um tempo, no período de preparação da tese para o IPUR, né? A partir da análise desse caso, que discussão nós podemos fazer sobre essa questão que a Julieta aqui tocou, dos moradores de favelas como sujeitos de direitos, né? Ou seja, que direitos já teriam sido adquiridos, né? E gerados, criados nas práticas jurídicas em curso que vêm sendo desenvolvidas pelos moradores de favela, né? Eu me detive no caso aqui para apresentação e também na minha pesquisa foi um ponto importante, né? Na questão do acesso à propriedade da terra, que é uma questão crucial em todas as favelas, né? O estado muito lento e precário das ações de regularização fundiária tem reafirmado aí a importância dessa questão, né? Então, a minha discussão é sobre os mecanismos de acesso à propriedade e os mecanismos de registros, documentação dessa propriedade, né? Então, eu vou aqui procurar analisar um pouco a maneira, né, como tem sido transferida, adquirida e transferida a propriedade de imóveis, né, na favela onde eu desenvolvi o trabalho de campo, né, a fim de ver o que a gente pode extrair daí, né, em termos de inferências, de discussões, de pontos para uma reflexão mais profunda. Eu trouxe aqui alguns slides para fazer uma breve apresentação do caso, né, para situar, contextualizar minimamente aí os ouvintes, né. Então, o caso aí com o qual eu trabalhei foi uma favela na Ilha do Governador, o Parque Royal, que é a ilha onde eu resido, né, e o Parque Royal tem uma importância grande pelo fato dele ser uma das 16 favelas que ingressaram, né, que foram escolhidas, né, técnica e politicamente pela prefeitura para a primeira fase do Favela Bairro. Então é uma daquelas que, em primeiro lugar, né, nessa experiência aí dos últimos 10 a 20 anos, né, houve um esforço de entrada ou reentrada, né, uma nova entrada do Estado na favela, com obras, com serviços e com a legislação, mexendo também na questão dos direitos, né? Então, aí vocês veem uma imagem, quer dizer, a localização da favela na beira da água da Baía de Guanabara, né? Foi gerada a partir de muitos aterros, né? Uma área que é uma área acrescida de marinha, uma área, portanto, da União Federal. Vizinha a ela, nós temos um conjunto habitacional construído na década de 70, concluído na década de 70, uma obra longa, conjunto voltado para militares, mas que depois também foi perdendo um pouco essa característica, com recursos do BNH, né? Aí mostra um pouco as palafitas, né, que foram removidas com Favela Bairro, que era uma situação também muito precária de habitação. Em 2003 houve então a transferência dessa área da União ao município para fins de urbanização e regularização fundiária. A urbanização até já havia sido realizada ao tempo da transferência. Ainda falta até hoje a regularização urbanística e fundiária. Aí alguns mapas esquemáticos para situar um pouco a dinâmica de crescimento da favela. A princípio, no início da década de 80,
Você tinha ali poucas linhas de casas, né? Mais adiante, no final logo 2 anos depois, né? Você já tinha um adensamento vigoroso. Foi na década de 80 que essa favela cresceu muito, ganhou novas áreas e resistiu, né? Conseguiu sobreviver a tentativas de expulsão feitas pela polícia, muitas denúncias dos militares vizinhos de ocupação da área, e de várias maneiras a comunidade ali conseguiu resistir a essas ameaças, né? Uma delas, por exemplo, uma reportagem do Dia que passava pelo governador para cobrir outro fato, que se deparou com a tentativa de expulsão pela polícia, de demolição dos barracos, e a reportagem do Dia ajudou a inibir a operação naquele dia, e criou-se uma relação que transbordou a reportagem entre os moradores e uma jornalista, a Laide Pires, que dá nome hoje a uma das ruas da favela, né? É até um dado curioso de que o nome oficial não pode ser este, porque na regularização, pelas leis municipais, você não pode ter nome de pessoas vivas nomeando ruas. Então, os moradores então decidiram homenagear o falecido marido dessa jornalista, né? Porém, no uso local, né, ninguém sabe onde, ou poucos sabem, né, qual é a rua Raimundo Malheiros, que é o nome do falecido esposo. Mas todos sabem onde é a rua Laide Pires, que é a rua central da favela, onde fica a associação de moradores, outros serviços públicos importantes. Aí um dado sobre a relação com o entorno, né? À medida que a favela crescia, os moradores do conjunto, do outro lado da avenida, que separa a favela do bairro, né, digamos assim, decidiram pela construção de um muro, né, a fim de limitar a circulação, isolar, né, o conjunto em relação à favela, né? A construção desse muro provocou uma reação violentíssima de alguns moradores, capitaneada por uma igreja, porque o muro estava dificultando o acesso dos fiéis, né, aos cultos, e de maneira que, por meio de uma negociação mediada pela prefeitura, por meio de uma ação judicial, que a igreja ingressou em juízo com uma ação, e por meio até da ação direta, como se diz, ou seja, os moradores foram lá e, pode passar, abriram, né, um buraco no muro para restabelecer a passagem, né, por meios jurídicos e extrajurídicos, restabeleceu-se a passagem que está lá até hoje. Pode ir adiante. Aí um dado de 94, na época do projeto Favela Bairro, um crescimento muito maior, é um momento em que já se discutia há algum tempo, antes do Favela Bairro, os moradores, né, liderados pela associação, já discutiam um projeto de urbanização para a favela. O Favela Bairro, ele recepciona algumas ideias do projeto construído pelos moradores, até com assessoramento da FAO, da UFRJ, participou desse processo na década de 80. Mas algumas propostas não foram recepcionadas, de forma que a discussão do projeto foi uma fonte de conflitos, foi um momento de queda de braço, né, de negociação, mas também de queda de braço, entre prefeitura e moradores do local. Aí um pouco uma imagem após as obras, a construção da ciclovia, em lugar das palafitas. Nesse momento, então, é o advento, no final aí da penúltima década, dos anos 90, o advento para a favela de uma legislação local, regulando o uso e ocupação do solo, a questão do gabarito, a nomeação dos logadouros, e etc. Né? Hoje, então, aí, essa favela tem de 9 a 10 mil moradores, né? Cerca de 2.200 unidades, né? É uma favela em que a alvenaria é praticamente universalizada, você não tem mais barracos, poucos, né? Você conta nos dedos barracos em condições precárias, não há terrenos vazios, né? Não existe a questão do vazio, a reserva especulativa, né? Isso que a Julieta se referiu, e mesmo imóveis edificados vazios é difícil conseguir alugar imóveis, você tem que contar com relações pessoais muito bem posicionadas para conseguir um acesso a um imóvel, até um bom imóvel, né? Uma favela valorizada por ser plana,
por estar numa área central do governador, vizinho ao bairro da Portuguesa, por ser ultra bem servida por serviços, né? Até houve reportagem do Jornal Extra que foi intitulada Ver Açougue das Favelas, né? Tal, né, a quantidade de serviços públicos e privados dentro da favela ou muito próximos a ela, né? A maioria das edificações tem 2 ou 3 pavimentos, né, já aparecendo em uma certa percentagem o 4º pavimento, que é até vedado pela legislação local estabelecida, né? Então é uma área de forte verticalização, né? Não há como expandir horizontalmente, tem marcos, né, naturais e físicos que impedem. O uso é basicamente residencial, por adiante. O uso comercial de serviços é minoritário, embora o comércio interno na favela seja muito pujante, de várias ordens, né? Todo tipo de comércio se encontra ali, né? Majoritariamente faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos, 63%, né? Quanto a, aí está um pouco as normas, né? Um quadro com as normas vigentes que demonstram aí o esforço do município em estabelecer um regulamento local, né? Já há de fato para essa e para várias favelas cariocas, essa é uma tendência que me parece estar claramente assinalada, né? De regulamentá-las ao nível do município, de você ter uma regulamentação para cada favela, de modo que você tenha a criação de um aparato jurídico, legal, estatal, para cada uma dessas localidades, né? E aí, com toda a discussão da adequação, o problema da participação se coloca também nesse momento. A construção dessas regras tem sido feita com uma participação residual, né? A população participa em aspectos não essenciais do processo de definição das regras, né? Por fim, também é uma favela em que o tráfico de drogas tem uma atuação pequena, uma célula pequena. Não, há alguns anos não há disputas pelo local, né? Que é aquilo que os moradores costumam chamar de guerras, né? A disputa do controle entre facções, rivais. Não interfere, quer dizer, há um nível de interferência na vida coletiva, né? Interfere na sociabilidade, né? É uma instância, digamos, recursal. As pessoas, quando não conseguem, pelo diálogo ou pela associação, resolver alguns conflitos, né? Recorrem, né, à boca de fumo, né? Bem como os processos negociais são também pautados, né, pela possibilidade desse recurso. É uma espécie de espada de Damocles, né? Olha, se não for isso, vou lá nos meninos da boca. Então, é algo que de fato interfere nas relações, inclusive nas relações jurídicas, a gente pode dizer, né? Porém, não é algo que anule, que esvazie qualquer possibilidade que relações de outra natureza sejam desenvolvidas, né? Não se suprime, né, uma sociabilidade pautada em outros tipos de valores e dinâmicas e forças, né? Há também um problema, pode ir adiante, do esvaziamento da associação de moradores, que ao longo aí da última década é bastante nítido. Bom, aqui então eu chego, após esse quadro um pouco acelerado, porque o tempo aqui, né, é curto, né? Chego no ponto que é o ponto crucial que eu quero abordar, né? A questão das formas de aquisição e transferência da propriedade do solo. As pesquisas tradicionais, desde lá dos idos da década de 70, desde o clássico trabalho de Boaventura, de Souza Santos, no Jacarezinho, apontam para o dado de que você tem a associação de moradores como um cartório local, através do qual se fazem os contratos de compra e venda de imóveis, né? No caso que eu estudei, de um lado se ratifica essa impressão, porém aparece, né, fica nítido que existem ao lado dessa forma, né, outras formas de transmissão, de aquisição da propriedade, né? Nós temos uma forma que eu denominei aí de privada, ou seja, um acordo verbal escrito entre quem compra e quem vende, que não passa pela associação, não passa por nenhum outro órgão, ou seja, só quem comprou e vender tem a notícia do fato, né? Seria um mecanismo que eu denominei de privado, né? O da associação seria um mecanismo público, né? Porque assim ele me pareceu ser entendido pelos moradores, pelas lideranças da associação, né? A interpretação que eu fiz da matéria que eu levantei na pesquisa.
você tem a via estatal, mesmo com a precariedade da regularização, você já tem ali um arremedo de titulação pelo Estado. Títulos precários, títulos bastante contestáveis, não aproveitáveis para um financiamento habitacional, mas que de algum modo sinalizam que o Estado está começando a regular a dinâmica da propriedade naquele local, né? E por fim, o dado mais importante, os chamados sistemas mistos, em que você combina, né, dois desses mecanismos, né? Você faz o acordo com quem compra ou quem vende, mas você vai no cartório registrar, ou vai na associação depois, né? Você recebe um título na prefeitura, mas vai lá na associação porque você quer que também conste lá da associação a sua aquisição, né? Esse é um dado importante. A entrada do Estado não, de uma certa moda, não suprimiu os modos ali costumeiros e comunitários de validação da propriedade, né? E até tem outros mecanismos que poderiam reforçar, né, a importância das outras formas não pela associação, né? A compra e venda pela transferência de conta de luz, por exemplo, né? Os modos que precedem a ida da associação, tudo isso reforçaria até os percentuais aí das colunas de baixo, né? Bom, um dado importante nesse caso é o seguinte: a associação foi fundada em 81 e o seu primeiro presidente, que exerceu em 2 mandatos, ao longo de 4 anos, era um advogado, né? É um dado relevante, ou seja, que até uma hipótese foi levantada, por exemplo, pelo Marcos Alvito, né, que em algumas conjunturas, algumas circunstâncias, é crucial, é estratégico para as favelas construírem relações sólidas, relações fortes com o mundo das leis, com o mundo do asfalto, com certos organismos do Estado. Então, ali, né, certamente essa presença de um advogado como liderança comunitária deixou algumas consequências que mais adiante eu vou até procurar sinalizar, né? De outro lado, o fato da associação fazer essa intermediação de compra e venda de imóveis, ela não significou, nesse caso, a instituição de um controle burocrático, né, de um controle formal, burocrático, nos modos legais tradicionais. Não significa, embora se diga que a associação é o cartório comunitário, né, esse cartório ele opera muito baseado no capital social. Ele opera muito baseado na memória que as lideranças têm sobre quem veio, como veio, de onde veio, quando saiu, por que saiu, quem é ligado ao tráfico, quem não é, quem é locador, quem é dono, que imóveis estão disponíveis para alugar. As lideranças têm um mapa completo dessa situação. Então, o controle via associação se lastreia muito nisto, nesse arsenal de informações que é manejado pelas lideranças, né? 5 minutos. Bom, uma questão então que se poderia colocar: esse modo de transmissão da propriedade organizado, mantido pela associação, teria uma validade para o Estado, né? Isso é uma pergunta que até na pesquisa alguns moradores me fizeram. Isso é uma pergunta que em cursos sobre regularização é costumeiramente levantada, né? O que os favelados fazem como estruturas legais tem valor, né, para as leis do Estado? Eu diria que sim, por 3 razões, né? Primeiro, pode passar adiante, essa documentação que essa documentação que aí eu trago um exemplo, né, que é elaborada, ela é uma prova da aquisição ou da transmissão de um bem, né, da posse de um lote, de uma edificação. Então nós temos aí uma maneira de provar uma aquisição, que inclusive já houve fatos, no caso estudado, em que o judiciário requisitou informações da associação sobre a cadeia dominial de um certo imóvel, né? Ou então um outro caso em que, de um divórcio de um casal, em que o juiz é registrada pela associação. Então veja que o próprio Estado começa a trabalhar com essas estruturas, né? Em segundo lugar, é um mecanismo de publicidade. Feito isto, é inconteste que você tem uma compra e venda pública, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista material, né? Ninguém alega que não conhece algo registrado pela associação. E quando alguém quer saber,
né, quem é o dono de um certo imóvel vai lá e faz uma consulta oral a algum membro da diretoria e tem acesso à informação. Então, e em terceiro lugar, nos processos de regulação fundiária, o próprio município requereu e trabalhou com essa documentação. Para efeito de titulação pelo Estado, os moradores apresentam esta documentação para serem cadastrados como donos e terem uma outorga de um título dado pelo Estado, né? Então esse aqui é um formulário padronizado adotado pela associação, pela associação do caso que eu estudei, né? Em outros casos, como por exemplo a Quinta do Caju, que eu fiz uma comparação, né? Que é até um modelo bem mais aprimorado do que este, né? Não há um formulário padrão. Para cada caso eles elaboram uma escritura, digamos assim, diferenciada, né? No entanto, aqui no caso do Parque Royal foi uma solução mais simples adotada. Um formulário padrão que vale para todos os casos, inclusive para casos que não se adequam bem a esse formulário, né? Você veja que o formulário chama transferência de benfeitoria. Ele é usado quando se vende laje, quando se vende terreno vazio, onde não há qualquer benfeitoria. Então, é uma solução ali pela simplicidade, né? Seria, digamos, né, anteriormente. Segundo, o seu logotipo apresenta aí mãos, né? A pena que ali não apareceu, ali no alto à esquerda, né? São duas mãos se cumprimentando, um aperto de mãos. É o logotipo da associação que poderia evocar aí a ideologia, né, conciliatória, que prevêem aí a emissão de notas promissórias, né, prazo para desocupação, instituindo algum tipo de limitação, né, que eu chamei aqui de servidão, que são os casos relativos a caixas d'água, a passagem, né, ou então até mesmo ao uso do campo de futebol vizinho ao imóvel, e cláusulas dispondo sobre a titularidade das lajes, que é um dado importantíssimo também nesses contratos, né. Concluindo, então, para não ser novamente aqui punido até pelo presidente, né, pelos colegas, eu diria o seguinte: o que eu extraio aí desses dados? Pode ir adiante. Então, as servidões, né, as espécies, adiante. As cláusulas relativas às lajes, deixa no anterior que o pessoal, enquanto eu falo, pode dar uma olhadinha. Primeiro, há uma multiplicidade de articulações e imbricações entre costumes locais e leis do Estado nesse tipo de prática jurídica, que assim estou denominando esse material, né? O que é importante é que na interpretação, hoje tem ocorrido algumas pesquisas em favelas sob o ângulo do direito, né? Tem havido um certo crescimento desse tipo de pesquisa, que é importante, é louvável, porém o problema é o ângulo de abordagem que essas pesquisas adotam. Me parece que, em muitos casos, nós temos um problema de marginalização teórica dessas práticas, né? Marginalização que eu veria de duas formas, né? De uma forma simpática, né? A forma simpática é aquela que vê essas práticas de uma maneira exótica. É uma coisa curiosa, uma coisa diferente, é uma coisa alternativa, é uma coisa inventiva, que revelaria a excepcional e diferencial criatividade dos moradores de favela, né? É uma visão que me parece que, de maneira talvez não muito perceptível, ela acaba marginalizando essas práticas, né? Porque não as assume como algo possível de ser encarado como válido, né? E por fim, a forma mais antipática de marginalização é o que eu chamaria de discurso da ilegalidade. É aquilo que vê nessas práticas algo sem valor para o direito, algo ilegal, informal, irregular, e tudo, um monte de i que são colocados, né? E não se olha de frente para essas práticas, não se consegue vê-las como algo que produz direitos atuais, quer na percepção dos moradores, quer do próprio ângulo do Estado, né? Então já há uma condição de sujeito de direito já conquistada e já presente nessas práticas. Me parece que isso tem que ser percebido nas pesquisas, especialmente aquelas que querem olhar esses fatos do ângulo do direito. Obrigado e desculpa o exagero, o abuso do tempo. E, para usar o melhor jargão jurídico que permitam, né, com efetiva conexão, né, o trabalho da professora Cláudia Franco Correia
sobre direito de laje, a invisibilidade do direito de morar nas favelas cariocas. Boa tarde. Mais uma vez eu quero ratificar, né, o que todos estão falando, agradecendo, né, me sinto muito honrado de estar numa mesa tão impressionantemente capaz de elaborar e de discutir assuntos tão importantes que se refletem no mundo dos fatos, na sociedade, mas nem sempre se revela com tanta importância para o mundo do direito ao qual eu me localizo, né? Sou advogada, sou professora de Direito Civil já há alguns anos e o assunto que hoje eu trago aqui para conversar, para dialogar com vocês, trata-se na realidade do resultado, o início talvez nem seja tanto o resultado, porque certamente eu não cheguei ao fim, da minha pesquisa para o meu doutoramento em Direito junto à Universidade Gama Filho. E eu, antes de entrar propriamente dito no assunto, né, que é o direito de laje, que é o elemento principal da minha pesquisa, eu gostaria de, antes de situar os senhores o que significa para mim, como operadora do direito, como reprodutora muitas e muitas vezes de práticas e pensamentos do mundo do direito, o que é ser lançada num universo chamado pesquisa de campo. Talvez, certamente, para todos vocês aqui presentes, seja uma coisa absolutamente natural, seja uma coisa absolutamente já, como diria o jovem, na veia. Mas, para uma pessoa como eu me formei em 1987, né, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito, sou mestre em Direito, e já no mestrado em Direito eu tive o impacto, um dos grandes impactos da minha vida, que foi ser orientada pelo professor Roberto Cante de Lima. Isso, para mim, né, como eu disse, sem querer ser repetitiva, uma pessoa com toda a formação jurídica, advogada militante de muitos anos, ter a possibilidade de ter essa abordagem, essa visão, essa forma de encarar o meu campo através, né, de um diálogo mais próximo do que é realmente, pesquisando as minhas práticas, realmente foi algo que mudou completamente o meu modo de pensar, agir e posicionar mesmo diante do lugar que eu falo. E continuo falando, tendo em vista que eu não tenho a menor pretensão, até por razões óbvias, né, da minha formação, de me tornar uma antropóloga. Me mantenho como uma jurista, podemos dizer assim, mas uma jurista talvez hoje menos contaminada, ou mais crítica daquelas práticas, dos conceitos advindos de toda a minha formação. Já no mestrado eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa de campo, quando à época eu fiz um trabalho sobre as relações homossexuais, as relações civis entre pessoas do mesmo sexo e indagando se o afeto era um valor relevante para o direito. Após isso, eu entrei continuando, né, minha pesquisa, já no doutorado de Direito. Como eu sou professora de Direito Civil e de modo especial eu leciono direitos reais, ou seja, eu trabalho muito com a questão da propriedade, eu sou, inclusive, advogada na área imobiliária. E tive uma crise existencial com o direito de propriedade. A nossa pele começou a ter problemas, entendeu? Eu comecei a ter um choque com o direito de propriedade dentro do arcabouço jurídico, poderia dizer assim, porque eu comecei a observar que aquelas reproduções manualescas e aquilo que a própria lei fala e observa sobre o direito de propriedade tinham enormes contradições. Então, aquilo que aqui já falado, lá no Código Civil, no artigo 1228, que o proprietário tem a faculdade de usar, dispor e reaver. Na realidade, aquilo era muito mais um ideário burguês, muito pouco execuível para boa parte da população brasileira. E, portanto, a própria sociedade, por não dizer o próprio direito, começou a criar inúmeras outras situações que colidiam com essa máxima, tendo em vista que nós, professores de Direito Civil, muitas vezes falamos para os nossos alunos
que o direito de propriedade é um direito absoluto e, portanto, ele não sofre qualquer limitação. Ele é um direito semideus, né? Ele é um direito que só se torna genuflexo diante do direito à vida. É algo bonito e poético, porém muito distante daquilo que o próprio direito acaba por representar em outros momentos. Diante de todas essas complexidades, eu fui parar nas mãos da professora Maria Estela Amorim, socióloga de formação, hoje, atualmente professora que coordena o curso de pós-graduação estricto sensu da Universidade do Marfim. Sou sua orientanda e, mais uma vez, me vi. Creio que só a análise mais profunda, o meu terapeuta poderá me ajudar a descobrir a razão pela qual, mais uma vez, eu fui parar no chamado pesquisa de campo. E, como eu disse, eu sou professora de Direito Civil, aliás, é a terceira vez que eu digo isso. Eu, dando aula uma vez em sala de aula, conversando sobre o direito de propriedade, as complexidades do direito de propriedade, falando da posse e tudo mais. E aí eu falei do tal do direito de laje, não, porque é uma realidade nas favelas cariocas, né, a questão do espaço aéreo. Na verdade, eu estava dando uma aula de direito de superfície. E falando que a realidade do espaço aéreo como um valor econômico diferenciado do solo, portanto, como um valor que o direito deveria enxergar. Data máxima velha, professor. Tudo isso que o senhor falou como informal, ilegal, insípido, inodoro, o direito assim ver essas práticas ainda, né? Eu, como uma pessoa que constantemente estou no judiciário, eu percebo isso ainda, né? Então, eu falando isso, uma aluna levanta o dedo e falou assim: professora, isso acontece lá onde eu vivo. Eu falei: é mesmo? Onde você vive, querida? Ela falou: eu vivo em Rio das Pedras. Eu estava dando aula numa faculdade que é próxima, né, de Jacarepaguá. E ela falou, depois da aula, ela me procurou: por que a senhora não vai até lá para conhecer isso? Foi talvez o convite mais interessante que eu recebi na minha vida. Isso foi em 2007 e eu estou lá até hoje. Ou seja, eu comecei a partir dessa primeira ida a Rio das Pedras, inclusive já levei até o Rafael, né, para conhecer, e comecei a investigar como se dava essa realidade chamada direito de laje. Quer dizer, eu minimizei ainda mais a pesquisa, né, não me preocupei tanto com o universo das apropriações, apesar que em Rio das Pedras, que é uma favela que se localiza ali entre Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, como ela é plana também, pelo menos boa parte, o seu crescimento se dá basicamente de maneira verticalizada. Portanto, o direito de laje é motriz essencial para o acesso de moradias dentro da favela de Rio das Pedras. E eu comecei a investigar isso, tive que proceder toda uma aproximação com a Associação de Moradores, que lá ainda é muito forte, tendo em vista que ela funciona mais ou menos, né, mais para mais do que para menos, como um longa-manos da própria milícia, que é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro. Então eu tive que começar a me aproximar para eu ter a autorização, né, e não ter um impedimento da minha entrada lá. Obviamente, uma pesquisa de campo lá também se viabiliza com mais tranquilidade, tendo em vista que não há tráfico de drogas, e isso é uma realidade lá. Não há tráfico de drogas, não há ninguém com armamento ostensivo circulando pelas ruas, né? Isso até foi um dado que o Rafael, quando esteve lá fazendo uma tour, né, ele pôde constatar também. Então isso já facilita um pouco, né, uma pessoa como eu, tanto quanto assustada, que eu avistava Rio das Pedras do andar do prédio que eu morava na Barra da Tijuca. Então a visão que eu tinha de Rio das Pedras era uma visão muito longínqua, né, assim, algo bem distante. Oi? Quase telescópica. E a partir dessa inserção, dessa aproximação, eu pude começar a observar, vencendo vários obstáculos internos do que era, apesar que eu gosto de falar sempre isso, né? Eu me tornei burguesa, mas eu sou nascida e criada em Madureira, portelense de coração, e foi lá que eu aprendi a tomar cerveja. E, portanto, são aspectos absolutamente inseparáveis da minha existência. Mas, obviamente, que essa reinserção no ambiente mais
mais simples, trouxe todo um retrospecto na minha vida. E, por exemplo, um aspecto muito interessante, quando algumas vezes eu andava pela favela, uma vez especial, por razões de ordem pessoal, familiar, eu sempre tive muito educação em aceitar alimentos de quem eu não conheço, né? E toda vez que a pessoa me oferecia um café, por exemplo, dentro da favela, eu negava. E eu comecei a perceber que isso era muito mal visto, né? Então, quer dizer, eu tive que vencer obstáculos internos para possibilitar essa aproximação e, principalmente, não uma aproximação interessada, eu estou doida para que você me informe alguma coisa importante, mas que isso fosse decorrente de um processo mais natural possível e que eu pudesse intervir o menos possível, obviamente sempre acontece, naquelas informações. Portanto, a partir daí eu comecei a trabalhar alguns elementos informativos de como acontecia esse valor, essa prática de direito de laje, que se compõe basicamente na venda, né, na compra, venda e locação desses espaços aéreos. Eu ainda não tive, né, eu soube que um colega apresentou aqui uma forma diferente de falar da questão do direito de laje. Eu digo uma coisa para os senhores, Rio das Pedras tem, pelos dados oficiais, quase 40 mil habitantes. Pelos meus dados, 80 mil. E os meus dados advêm do gerente da Gatunete. Ele chegou perto de mim e falou: olha, eu tenho aqui cadastrado 25 mil pontos, contados os adimplentes, ou seja, aqueles que pagam pontualmente. Eu não estou nem considerando os 10 mil que são inadimplentes, eu tenho cerca de quase 35 mil pontos. Isso a gente tem que trabalhar em termos de moradia, considerando que cada residência tem uma média de 3 a 4 pessoas, a gente chega no número de quase 80 mil pessoas dentro dessa favela. Então a gente está diante de uma realidade populacional absolutamente consistente e quase todas as moradias, se não falar, quase todas as formas de construção, porque o comércio é muito forte dentro de Rio das Pedras, é feita de forma horizontal. Então esse valor, o espaço aéreo tem um valor impressionante, seja para a compra e venda, seja para a locação. A título de ilustração, eu posso citar o seguinte: locação, eu vou trabalhar em cima de kitnet, que é a realidade habitacional mais presente dentro de Rio das Pedras, que se compõe basicamente de um quarto, sala, banheiro e cozinha. E varia em torno de, dependendo da localidade, que obviamente também tem esse processo de hierarquização dos espaços, de 200 a 600 reais de aluguel. Compra e venda, nós podemos sair dos 5 mil reais até 25 mil, ou se o terreno tem uma possibilidade de se erguer um prédio, a gente pode contabilizar aí algo em torno de 100 mil reais. Então nós estamos falando de valores consistentes e que permitem uma circulação de riqueza também muito consistente. Como isso ainda é visto, assim, muitas vezes, não só pelo direito, mas pela própria sociedade, né, mais formalizada, podemos assim dizer, como uma ilegalidade, como uma certa esdrúxularia, né? Como uma coisa assim esquisita, interessante, né? Bonitinha como eles fazem, como eles são criativos, né? Obviamente que diante desse próprio estigma, né, que se dá de ilegalidade, eles precisam, e assim que eu percebo, né, essas práticas que reproduzem práticas encontradas no direito posto, no direito formal. Lá a questão cartorial da associação é muito forte ainda, né? Não é só através do registro imobiliário observado, feito, realizado dentro da associação, que a transferência das aquisições é realizada. Há também aquelas feitas fora do âmbito da associação. Contudo, todos aqueles documentos que eu tive acesso, eu sempre via atrás o famoso reconhecimento de firma. Ou seja, sempre precisa
ou se não de uma chancela estatal ou algo que se pareça a essa chancela estatal. Então, o que eu percebo em todas essas práticas, né, principalmente falando sobre a compra e venda, que pode se dar através de várias modalidades, né, seja pela compra e venda de benfeitoria, né, nós sabemos que, como o colega falou, a benfeitoria é uma linguagem técnica, na realidade é o que nós chamamos de bem acessório, portanto ele pressupõe um bem principal. E lá, laje não é vendida como um bem acessório, é um bem absolutamente principal, com valor muito próprio, né? Às vezes valendo mais do que aquela construção erguida, né, no solo. Exatamente, que vai ser a base para que possa ser erguidas novas construções. Eu conheço lá um caso muito interessante, por exemplo, uma vez eu estava andando pela favela, eu estou aqui até com, né, 2 estagiários que trabalham comigo lá também, e aí nós vimos uma coisa que tinha um muro em cima de um rio, de um riacho, na verdade um esgoto lá, céu aberto, né? E um buraco no meio desse muro, e um aviso lá, vende-se. Ou seja, eles estavam vendendo ali, não era um rio, era um espaço sobre o rio. Ou seja, dizer para mim, né, que isso ele pode ser uma invisibilidade jurídica, porque o nosso arcabouço jurídico brasileiro não tem elasticidade suficiente, até pela própria forma como ele é constituído, porque no direito isso em vários livros, vários civilistas renomados falam isso. O direito, ele quase que espiritualmente ele consegue antever, pensar no futuro. É um negócio, um legislador, ele não é um ser de carne e osso, ele é um ser espiritual e que ele consegue ver à frente. Então, o direito, ele praticamente não... tudo que há de existir já está protegido pelo direito. É um negócio impressionante. Então, por exemplo, eu encontro colegas do direito que afirmam, não, nós podemos aplicar o direito de superfície no direito de laje. Eu falo, não pode. Por que antipática? Eu falo por uma simples razão. Porque o direito de superfície parte do seguinte princípio: precisa do direito de propriedade formal. E como se adquire a propriedade formal no direito brasileiro entre os vivos, no negócio entre vivos? É claro o Código Civil dizer, é pelo registro. No Brasil, a gente precisa de 2 sistemas para adquirir a propriedade. Eu preciso do sistema contratual, que é feito num cartório, e o outro sistema cartorial, que é o registral, que é feito no Registro Geral de Imóveis. Ou seja, basta que eu tenha dinheiro para comprar o bem. Além de comprar o bem, eu preciso também de dinheiro para comprar o direito. São 2 aquisições diferentes, absolutamente diferentes. Portanto, esse direito formal, ele encontra um impeditivo de razões econômicas e também jurídicas, porque outro dia eu estava conversando com a coordenadora do núcleo de terras aqui da Defensoria Pública no Rio de Janeiro, e a gente estava trocando umas ideias, até porque eu estou precisando esmiuçar melhor sobre a questão da uso capião coletiva, porque dentro do ponto de vista do que eu interpreto, que eu vejo ali na lei, aquilo ali é inexequível. Aquilo ali eu poderia considerar uma barata voa em quarto escuro cheio de mulher. Uma coisa de louco, né? Porque você não tem como. É um negócio complicadíssimo. Tem que fazer vários remendos ali e pedir o Chico Xavier para fazer interpretação, porque é impossível de qualquer outra forma. Ele botou um coletivo, é um negócio complicadíssimo, né? E aí eu conversava com ela, eu falei assim, doutora, você há de concordar que o nosso sistema jurídico, tanto o operacional, quanto a questão, quanto o arcabouço propriamente dito, que nós chamamos de doutrina, que é a dogmática, impede o pobre de ter acesso à propriedade? Ela falou, em gênero, número e grau, professora. O judiciário não gosta de reconhecer propriedade para o pobre, e isso a gente sofre na Defensoria Pública o tempo inteiro. Ou seja, a propriedade segue em absoluto o modelo burguês. Portanto, aquele mesmo, isso nós fomos bacanas, nós fomos fiéis, copiamos literalmente aquela percepção do Código de Napoleão. A propriedade é para poucos. Aí a gente vê quando há uma concessão de uso,
que é um cala-boca, desculpa, né? Uma forma simplória. Então a gente dá uma concessão de uso, mas por que não dá propriedade? Aí ele vai querer vender. Porra, mas peraí, desculpa. Mas, ué, tá lá o artigo 1328, que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor. Mas para que ele vai querer vender? Aí vai querer sair para ir comprar carro. Eu volto e meio escuto isso do movimento Sem Terra, reforma agrária. O sujeito vendeu um imóvel e comprou uma Kombi. Olha que absurdo. Mas você pode vender o seu e comprar o que você quiser. Mas eu sou eu. Então, na realidade, o que tem de forma subjacente nisso aí é uma categorização muito mais que legal, e de não cidadão. Então, obviamente, de forma muito a grosso modo, eu estou explicitando para vocês 27 meses de pesquisa que eu tenho tido dentro da favela de Rio das Pedras.